Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo, dia de seminário, né? Ontem tivemos, o nosso primeiro seminário com o professor César Alencar. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Juliano do Carmo. Eu sou professor do Departamento de Filosofia, né, e também do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. E também sou um dos membros da The Philosophers DAO, né, que está organizando este evento juntamente, né, com a nossa parceira incubadora DAO, né, que é uma plataforma então que visa promover a colaboração entre artistas, acadêmicos, curadores, né, e também profissionais da cultura. Tá? Este evento ele está sendo apoiado, financiado, patrocinado pela Near Foundation, né, através do Creatives DAO, né? E caso vocês queiram então saber mais informações sobre a Near, sobre NFTs ou sobre a filosofia na blockchain, né, que esse é um dos nossos objetivos, né, de trazer, promover discussões filosóficas na comunidade 3.0, eu convido vocês a acompanhar o nosso canal, né, e também a participar, né, do nosso grupo também no Telegram, que depois, mais tarde, eu vou deixar para vocês aqui o link, tá? Então, hoje nós teremos, né, o prazer de receber o professor Everton Maciel, da Universidade Federal do Amapá, Unifap, que vai nos falar, então, sobre a guerra cultural no Brasil, tá? Então, sem mais delongas, né, e agradecendo já de antemão a participação de todos que estão aqui e de todos que irão chegar ainda, né, e, claro, agradecendo a participação do professor Everton e por ter aceitado o nosso convite, né, já passo a palavra, então, para o professor Everton, para que ele possa iniciar, né, a sua conferência. Muito obrigado, Everton, seja muito bem-vindo. Tá? Eu vou deixar contigo, então, aqui a palavra. Qualquer coisa, estamos aqui no suporte. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Juliano, professor Rodrigo, que estendeu o convite da The Philosophers DAO a mim. Ontem eu acompanhava a fala do professor César, e a diferença principal entre ontem e hoje é que hoje é sexta-feira, né? Então, acompanhei o César com muita curiosidade e falando de um assunto tremendamente profundo, conectando conceitos de estética, e hoje eu vou pegar relativamente mais leve e meio que tratar de uma espécie de divulgação da filosofia política, né? Fazer um pouco esse trabalho de um trabalho de divulgador da filosofia política, pelo menos num aspecto que eu considero importante, que é a tentativa de se relacionar com conceitos que sejam conceitos contemporâneos, né? Com problemas que muitas vezes não estão ainda muito bem postos nos departamentos de filosofia, mas que com muito mais carinho, com muito mais sabedoria, muitas vezes são tratados pelos nossos colegas da sociologia, das ciências sociais e da própria ciência política com mais carinho do que por nós, né, filósofos. Então, eu agradeço demais a participação de todos e o convite dos professores. Conversava com o professor Juliano antes de nós entrarmos no ar aqui a respeito da Federal de Pelotas. Eu acho que um pouco falta em todos nós da universidade, e eu falo isso com muito meia-culpa, aquele carinho pela universidade que seria natural ver nos egressos, né? Então, muitas vezes, e um pouco eu vou falar a respeito desse ponto, eu de fato observo que nós copiamos tantas coisas, né, de uma cultura americana, de uma cultura europeizada, e não pegamos essas coisas que de fato são valiosas, né, professor Juliano, que é aquele carinho pela casa que nos acolheu, que nos deu condições de desenvolver algum tipo de pesquisa, de conhecimento, né? E quando eu falava com o Juliano, justamente era lembrando o carinho enorme que eu tenho pela Universidade Federal de Pelotas e por aquele pessoal
tão bacana e que contribui com a formação de tantas pessoas, que contribuiu com a minha formação, e eu sou profundamente orgulhoso de ver, né, a Federal de Pelotas num cenário político nacional sempre de destaque, e normalmente de um destaque muito positivo, né? Como aconteceu, por exemplo, com a exposição política do ex-reitor, professor Pedro Halal, né, durante esses 2 anos da pandemia, pesquisador da educação física, da epidemiologia, trabalhando justamente na divulgação de vacinas, né? Porque muitas vezes a gente precisa, quando viemos para a esfera pública, nós precisamos fazer esse exercício de nos concentrarmos em coisas mais óbvias, inclusive, né? Então, o óbvio precisa ser dito. E um pouco eu vou tentar fazer uma imitação desse trabalho hoje aqui, né? Quando eu propus o tema, eu tinha isso como um grande plano de fundo há 2 semanas atrás, e, por sorte, foi um assunto relativamente bem acolhido pelo Juliano e pelo Rodrigo, né? E eu fiquei muito feliz de poder ter a oportunidade de usar essas últimas 2 semanas para meio que tentar desenvolver esse assunto. Então, já terminando os agradecimentos e começando aqui essa rápida introdução, eu já garanto para vocês que não se trata de um assunto simples de ser debatido, porque existe muito pouco referencial teórico a respeito desse tema em todas as áreas da academia. Eu vou tentar fazer aqui o compartilhamento de tela para que vocês possam acompanhar, né, a apresentação. E quando eu digo que é um assunto pouco debatido, ele é pouco debatido pelo fato de que ele esbarra em um conjunto de conceitos ainda muito, muito novo. É uma nova forma que o conservadorismo mundial ainda está incorporando para se defender de muitas coisas na esfera pública. E é isso, basicamente, que eu vou tentar mostrar aqui. Eu vou mostrar para vocês, e aí eu já peço desculpas, não só por estar com a voz assim prejudicada e saindo de um resfriado muito forte, mas eu já peço desculpas porque as referências bibliográficas que eu vou mostrar aqui para vocês, elas são referências bibliográficas relativamente novas, e são referências bibliográficas fundamentalmente antiacadêmicas num sentido muito específico, que são referências bibliográficas que, de fato, não são produzidas dentro da universidade. Então, muito em virtude disso que eu gostaria de pedir desculpas, porque quando eu resolvi falar a respeito desse tema, eu resolvi comprar essa briga pelo fato de que isso foi muito usado nos últimos anos na esfera pública fora da universidade. Foi muito usado por vários motivos e fundamentalmente, foi muito mal usado. Esse problema da guerra cultural, ele, de fato, ele é um problema em curso, né, para essas pessoas que estão hoje se debruçando a respeito desse assunto, e ele é um problema em curso também para a universidade, que, quando se debruça em torno desses assuntos que eu vou tratar aqui, não toca esse nível de, entre aspas, conservadorismo americano e brasileiro, e não discute, não dialoga com ele, porque, de fato, esse tema da guerra cultural foi trazida para um âmbito muito, mas muito esquisito. Então, os textos que eu vou acabar colocando em tela, eles são referências muito marginais, mas muito marginais mesmo, porque eu quero não fundamentar a minha fala com eles, mas mostrar como essas pessoas estão se comportando
quando o assunto é uma guerra cultural. E eu vou começar dizendo para vocês como esse termo surgiu. Esse termo guerra cultural, ele é um termo relativamente novo, e ele surgiu num cenário cultural. Olha que curiosidade. Surgiu no cenário cultural a partir de um fotógrafo, o Robert Mapplethorpe, e ele morreu antes da década de 90, mas ele foi um fotógrafo nova-iorquino dedicado à produção de fotografias de artistas e da vida urbana de Nova York, e essas fotografias elas iam muito, né, para esse lado da exposição sexual e da liberdade em torno dos corpos, né? Que não estava surgindo, da qual ele não é nenhum tipo de pioneiro, mas é um movimento que não é nem conservador nem progressista, é meramente um movimento artístico, né? Que teve nos Estados Unidos diversos tipos de afloramentos e reafloramentos, né? Vocês que estão nos acompanhando, né, muito provavelmente já viram aquele filme, né, o Povo contra Larry Flynt, né, no qual a comunidade de um determinado estado no interior dos Estados Unidos se volta contra um produtor de pornografia, né, revistas e, subsequentemente, vídeos, e esse indivíduo ele é muito atacado. E eu acho que aquele filme ele é bacana porque ele mostra o desapego completo daquele tipo de personagem da história americana, mostra o desapego dessas pessoas a outra coisa que não seja ou a arte ou ao dinheiro, né? Então, basicamente, essas duas coisas que serviram assim como pano de fundo. O Mapplethorpe, ele também sofreu esse tipo de ataque, né, em virtude da arte que produziu e das fotos com conotações eróticas que produziu em Nova York. Então ele acabou se postando e dizendo e argumentando que estava no meio de uma guerra cultural. E a partir dessas declarações dele, basicamente a guerra cultural ela ficou conhecida basicamente assim, né? Uma guerra envolvendo ou religiosidade, ou sexualidade, ou etnia. A gente costuma brincar, né, que quando nós estamos discutindo assuntos politicamente muito mais efervescentes do que esses, como, por exemplo, assuntos de economia, assuntos de natureza, de direito dos povos de se defenderem, quando nós estamos discutindo, ou, por exemplo, direito ao ataque ou à excursão militar de uma nação para cima de outra, essas coisas elas são politicamente muito mais instigantes, mas elas não caracterizam uma guerra cultural, porque elas não movimentam o ânimo opinativo da comunidade com tanto fervor quanto movimentam esses três temas, né? Religião, sexualidade e etnia. Então, a definição fundamental, né, acabou ficando mais ou menos já estabelecida desde aquele tempo, porque uma guerra cultural é basicamente um debate público muito violento, muito acalorado em torno de movimentos culturais fundamentalmente urbanos, que ligam aí políticas públicas, que ligam aí a necessidade de reclamar direitos para minorias, indivíduos e grupos se movimentando uns contra os outros por motivos de interação cultural. Então, não haveria uma guerra cultural
se esses elementos, né, de religião, de sexualidade ou de etnia não fossem elementos latentes e a diversidade nessas 3 esferas não fosse confrontada a todo momento em ambientes urbanos, em ambientes, especialmente em ambientes urbanos, em ambientes onde se dá, de fato, a tensão da diversidade, a tensão dos movimentos sociais que muitas vezes reclamam direitos para minorias nesses 3 polos, né? Religião, sexualidade e etnia. Então, isso é uma coisa tremendamente fundamental, porque quando nós vemos essa cena posta na cultura norte-americana, nós conseguimos observar o atraso e o delay com o qual os conservadores começam a se movimentar em torno desses assuntos. Eles são os primeiros que reagem ao progressismo na luta de direitos ligados a essas minorias nesse triângulo, né? Sexualidade, etnia e fundamentalmente também a religiosidade. Mas eles se movimentam nesse campo de batalha, né, dessa chamada guerra cultural, de maneira muito, mas muito especial. Daqui a pouco eu mostro como isso acontece, como isso tem efeitos no conservadorismo americano, mas eu já anuncio aqui, né, por que esse problema ele é, de fato, muito especial no Brasil que nós vivemos, né? Nós temos uma espécie de atraso nessa agenda. Então, esse atraso ele se dá não porque a agenda da guerra cultural chega depois aqui no Brasil, mas porque os efeitos políticos aqui eles são muito mais tardios. Enquanto na Europa nós tínhamos já essa tensão estabelecida em meio ao totalitarismo, a repressão se dava com muito mais vigor, com muito mais entusiasmo. Aqui existiu um efeito tardio, inclusive nessa repressão. Essa repressão ela chegou ao interior do Brasil de forma muito diferenciada, ela não chegou na base do cacetete e da bomba de gás lacrimogênio naquela parte do Brasil que de fato é barulhenta, que é volumosa, que era o interior. Ela chegou de fato mais tardiamente, chegou só por meio da cultura nos nossos grandes centros urbanos, onde a repressão de fato teve características mais agudas, né? Então, existe uma guerra, eu brinco, né? Porque eu brinco politicamente falando, né? Já cheguei a dizer isso, e não é uma opinião, obviamente, só minha, né? A guerra da Ucrânia contra a Rússia é uma guerra que os ucranianos lutam por procuração. Eles são procurados da OTAN, dos Estados Unidos. O Brasil aceitou encampar a disputa da guerra cultural, num primeiro momento, também por procuração. Então, nós não fomos convidados para participar da Guerra Fria. Nós não fomos convidados para participar da defesa do totalitarismo na Europa, onde o pau estava comendo. Mas nós lutamos essa guerra por procuração, e se foi por procuração, os efeitos, né, eles vêm com um determinado atraso, eles vêm com um determinado delay, porque quando você luta uma guerra por procuração, você não paga imediatamente os custos militares dessa guerra. Você transfere os custos militares dessa guerra para um outro lugar, para um lugar onde o campo de batalha ou é mais efervescente ou é menos efervescente, né? Os custos militares da Ucrânia, hoje quem paga é os Estados Unidos e a OTAN, né? O financiamento ucraniano se dá com base nisso, né?
E, obviamente, eu não falo isso em defesa de Moscou, muito pelo contrário, né? Apenas o reconhecimento de que quando você precisa lutar uma guerra com essas características, né? Onde as duas potências não estão, de fato, em conflito, essa é uma característica. E em virtude, não em virtude dessa característica, mas também em virtude do fato do Brasil ser um lugar culturalmente especial, nós acabamos tendo uma dificuldade de um reconhecimento nacional. O nosso país, ele não é exatamente uma nação. Então, não existe esse senso de unidade que existe quando você está lidando com nações europeias ou quando você, mesmo do leste europeu, ou quando você está lidando com os Estados Unidos da América. Esse senso de unidade, ele não é uma característica nacional, infelizmente. Então, se aproveitando dessa lacuna, né, também esse conservadorismo que encampou nos últimos anos a chamada guerra cultural, reclama justamente, por causa da lacuna, direitos nacionalistas. Eles não se sentem como Ulisses Guimarães, né, dizendo inimigos da Constituição, inimigos da pátria. Não, o inimigo da Constituição, o inimigo da pátria, para esse nível de conservadorismo, é justamente o outro, né? Quando justamente ali há um sentimento nacionalista bastante perturbado em virtude dessa dificuldade de um reconhecimento de unidade nacional. Bom, e nós com isso, vocês vão ver que isso aqui é uma espécie também de grande celebração, aquela que foi a morte mais comemorada do Brasil até agora. Vocês vão ver aqui um cheiro muito grande de olavismo. Mas eu não quero me apegar nos aspectos filosóficos e históricos que esse olavismo deixou para o Brasil. Eu quero me apegar nas características que tem aquilo que sobreviveu, a ideia daquele tipo de conservadorismo. E para chegar nessa seara, eu vou acabar mostrando para vocês aquilo que eu considero parte, né, desse conjunto de textos marginais. Eu já adianto para vocês, em forma de alerta, que eu selecionei esses textos marginais de uma maneira tremendamente simples. Há 2 semanas eu fui na Amazon e eu escrevi lá Guerra Cultural. E eu escrevi lá depois Cultural War. E eu comprei basicamente todos os livros que se pretendiam a tratar diretamente desse assunto. E foi só aí que eu me flagrei que esse não é um assunto da universidade, por enquanto. Que esse é um assunto que está longe de um debate com características científicas e metodológicas, que são aquelas que nós exigimos dos nossos alunos do TCC. A saída do curso de filosofia ou de ciências políticas. E isso se dá por várias razões, mas vamos tentar entender que tipo de espaço esses caras estão ocupando. A cultura progressista, de fato, no Brasil, ela foi represada. E ela foi represada muito especialmente no interior do Brasil. O Brasil, ele teve uma cultura dedicada à estagnação do seu interior, e o interior do Brasil pagou o preço da repressão de uma maneira diferente daquela que é paga nos grandes centros urbanos e de movimentação cultural. Pagou o preço da repressão com a fome, com o subdesenvolvimento, com a dificuldade de trabalho agrário, e a criação dessa expressão marxismo cultural
sobre a qual eu não vou me deter, faz parte dessa tentativa de identificar a influência da indústria cultural brasileira nas capitais, especialmente a indústria fonográfica, jornais, rádios, emissoras de TV, que tardiamente admitiram algo importante nessa cultura progressista que foi represada nos anos 60, 70 e que só encontrou alguma abertura nos anos 80. Então, esse represamento criou, não só aqui, mas trouxe para cá essa expressão. Então, a indústria cultural no Brasil, ela foi, nos grandes centros, já a primeira, o primeiro alvo, né, desse conservadorismo que tenta ser denuncista e tenta denunciar uma espécie de grande complô para acabar com a família, acabar com as tradições, acabar com a cultura ocidental. Isso se deu em virtude do represamento. Ficou concentrado a grandes centros, tá? O disco do Cazuza chegava no interior com muito mais dificuldade do que chegava, sei lá, Milionário José Rico, tá? Para dar um exemplo assim, bem fuleiro da movimentação desse processo. E a formação cultural e teórica do nosso país pela mestiçagem, ou seja, pela diversidade étnico e religiosa, também é uma realidade aqui. Também é uma realidade aqui. Então, ao natural, esse perfil, né, conservador, religioso, católico, branco, ele, com mais dificuldade e com o seu devido delay, ele foi dar atenção para o problema. Tá? A coexistência desse ideário nacionalista, né, do período de repressão e as estratégias globais de comunicação que chegaram na cultura brasileira de maneira enlatada na televisão, né, com aqueles programas enlatados do domingo à tarde, com os filmes dublados, essas duas coisas, né? A tentativa do regime de forçar o ideário nacionalista e, ao mesmo tempo, uma estratégia de comunicação global que fez com que chegasse aqui, mesmo que com atraso, uma estética de comunicação global, deram para esse perfil, né, denunciado depois como marxismo cultural, as características que hoje ele tem. Né? Então, com muito mais lentidão, o conservador brasileiro viu, por exemplo, os grandes conglomerados de comunicação como um perigo, com mais dificuldade do que viram, eventualmente, movimentos progressistas, ou movimentos sindicais, ou movimentos de categoria de base, ou de formação cultural que foram com muita dificuldade acessando esses mecanismos de comunicação. Então, de fato, aqui nós tivemos uma cultura progressista que foi represada, tá? E isso que foi transformando esse conservador brasileiro no que ele só passou a ser a partir dos anos 2000 e alguma coisa, né? Assim, com força mesmo, só a partir de 2010. Tá? Eu vou aqui mostrar para vocês agora uma genealogia bem arbitrária da teoria da conspiração. Primeiro no Brasil, depois nos Estados Unidos, mas e também faço isso para mostrar para vocês a dificuldade com a qual pesquisadores universitários vão se deparar com esses temas. Basicamente, eu fiz essa pesquisa comprando livros em português e inglês, e eu notei que quase todos os livros
se não com toda certeza, todos aqueles que comprei, eu comprei 2 livros em inglês e 3 livros em inglês, perdão, e 2 livros em português. Todos eles são livros que se encaminham para teorias da conspiração. Tá? Então, quando o assunto é guerra cultural, descamba em teoria da conspiração. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês a genealogia dessa teoria da conspiração. Primeiro, no Brasil. A teoria da conspiração aqui no Brasil, ela vai chegar com muita força pela esfera da religião e da destruição de valores ocidentais. Essas expressões, elas são recorrentes, elas são aquilo que é de mais valioso para essas pessoas que estão produzindo esse tipo de coisa, para esses marginais que estão produzindo esse tipo de coisa. E eu não falo marginais no sentido meramente pejorativo, eu falo marginais no sentido anti-acadêmicos. E essa, entre aspas, destruição dos valores ocidentais chegou com muita força no Brasil e no texto desses caras. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, espero que esteja dando para ler ali. Qualquer coisa que não der para ler, o professor Juliano pode me alertar, tá? Aqui, agora eu acho que está dentro da tela, né? Então, peço desculpas para começar lendo, tá? É uma escrita com muita dificuldade, são frases longuíssimas, são muitas afirmações absurdas, às vezes está falando do orelhão da esquina, e de repente começa a falar de Lenin, assim, do nada, sabe? Nenhuma ação histórica é concluída em uma geração ou até mesmo em uma vida. Aqui a gente já tem um absurdo, né? Se visto do ponto de vista de uma filosofia da história, o indivíduo fazer uma afirmação com essas características, de que ações históricas não podem ser concluídas em uma geração, uma vida, né? Vai lá e conta essa história hoje na Argentina, por exemplo, que está passando todo esse ano de 2022 para lembrar os 40 anos da Guerra das Malvinas, né? Aqueles soldados argentinos, eles foram parar lá sem saber para onde estavam indo, sem saber que guerra estavam lutando, e foi uma ação histórica concluída em muito menos do que uma geração ou do que uma vida, né? Margaret Thatcher foi lá e varreu os argentinos das Falklands, e o resultado disso, inclusive, foi o declínio daquela ditadura militar. Então, aqui eu já começo mostrando para vocês o quão bizarro pode ser ficar tendo contato com esse tipo de coisa. Isso assim, ó, é o submundo da produção intelectual brasileira, tá? São obras e entidades seculares. Sendo assim, vamos usar aqui os exemplos das únicas 4 entidades que possuem ação histórica e que, não por coincidência, são agentes ou vítimas da guerra cultural, principalmente pela sua capacidade de agir e de sofrer ações ao longo de um período inatingível ao período de vida humana. Tem vários erros, tá? Vida humana. Os exemplos abaixo foram retirados, vocês já sabem de onde, né? Notem quais são os exemplos do cara. As grandes religiões, e ele não cita as 3. Primeiro, católica, segundo, o Islã. As grandes religiões. Mas cadê o judaísmo dentro dessa história? A gente já chega lá. As famílias dinásticas. Rothschild e Rockefeller, tá? Aqui está a presença do judaísmo, tá? Aqui está a presença do antissemitismo. Então, essas pessoas, de fato, acreditam, né, que existe um conjunto de banqueiros, de detentores de meios de comunicação em condições de ditar o rumo da história, de influenciar permanentemente o rumo da história. Em terceiro lugar, mais uma referência religiosa. Não é a segunda referência religiosa. A segunda referência religiosa está no judaísmo. A terceira referência religiosa está no âmbito dos mistérios, né? No âmbito daquilo que é chamado de sociedades iniciáticas, maçonaria, Rosa Cruz, entidades, organizações que, de fato, tiveram muita influência, especialmente no Brasil positivista, mas que hoje passam muito longe
de ser, assim, uma referência quando o assunto é discutir o orçamento da União, o orçamento secreto que está na mão do Centrão, tá? Mas é mais uma referência, né, de ordem sobrenatural, de ordem proto-religiosa. E, em terceiro lugar, mais uma referência religiosa, os partidos revolucionários. E aí só existe um partido revolucionário na cabeça dessas pessoas, que é o Partido Comunista. Essa é mais uma referência religiosa, porque é uma referência direta, né, àquilo que essas pessoas consideram a evolução natural do judaísmo, que é o ateísmo. Tá? Então, para vocês notarem, para vocês verem o quão fundo é esse banhado. Tá? É assim, esse livro tem quase 600 páginas, o autor chama de volume 1, volume 2, ele ainda não produziu, pelo que eu entendi, né? Você vai lendo essas coisas e você vai precisando a todo momento parar para respirar, para ver de novo, porque de fato é muito difícil entrar na mente dessas pessoas, porque é algo muito obscuro, é algo muito difícil de ser visto como razoável, tá? Para dizer o mínimo. Aqui eu quero fazer uma referência internacional, se os senhores me permitem, que é uma referência não de onde o olavismo... Não, perdão. Nós temos a impressão de que essas pessoas estão pesquisando fontes históricas ou originárias quando nós vamos lendo os livros delas. Mas não, é tudo uma brecolagem de teorias da conspiração que nos Estados Unidos já estavam velhas na década de 90. Então, quando você vai procurar livros sobre guerra cultural nos Estados Unidos, em inglês, tá? Não nos Estados Unidos, mas fundamentalmente nos Estados Unidos, e livros escritos em inglês, nós vemos essa tentativa permanente daqueles escritores de manter a guerra cultural fora da seara focal daqueles 3 problemas que são os problemas originários já vistos por um fotógrafo: sexualidade, etnia e religião. Tudo ou vai para o campo da religião e descamba para a estética, como é o caso de obras como essa que eu apresentei em português, ou, o que é, na minha opinião, ainda pior, como fazem os americanos. Já anunciam o problema estético como um problema central. Então, aqui, os autores, né, no caso desse livro, os autores, no plural mesmo. Aqui os autores, eles escrevem em torno de uma ampla denúncia de que o progressismo industrial está alinhado a um tipo de comunismo, a um tipo de maneira para que nós possamos colocar fim à contemplação de uma vida rural, de uma vida pacata, de uma vida familiar, etc, etc. Então eu vou... Deixa eu ver se está dando para ver na tela, né? Aí foge da tela, deixa eu deixar um pouquinho menor e botar para o canto aqui. Acho que assim fica na tela, tá? Assim fica na tela. Então, esses autores, né? Eu fiz aqui uma tradução rápida antes de começar a atividade, mas é fundamentalmente isso, tá? Progressismo é missionário, quase com uma natureza religiosa. O objetivo último do progressismo, é o progresso em si. A economia do progressismo é projetada, desenhada para conservar ou preservar o saudável, não é projetada ou desenhada para conservar ou preservar o saudável e as coisas boas de uma cultura, religião ou pessoa. A aquisição de bens materiais tornou-se um fim em si,
Não importa, essa última parte daria para tranquilamente escrever numa cartilha do PCO, tá? A aquisição de bens materiais tornou-se um fim em si. Não importa se esses bens materiais melhoram atualmente a qualidade real da vida para um homem comum. Em vez de libertar o homem do fardo de uma existência enfadonha, complicada, difícil, consumismo conectou a humanidade com uma forma de escravidão. Esse autor aqui, ele já anuncia, né, que o livro dele tem essa pretensão estética de cara. Ele não tem esse pudor assim, com a pretensão estética, né? Mas o detalhe é muito o que ele está tentando defender que deu errado, né? O que ele está tentando defender? Não é simplesmente dizer que a industrialização provocada pelos bancos judeus, né? Essa grande teoria da conspiração antissemita, né? Como se fosse a mesma coisa a Revolução Industrial Inglesa e a Revolução Industrial, a forma como ela chegou nos Estados Unidos, ou a forma completamente diferente na França, o atraso do Brasil em torno disso, não. É o anúncio do projeto estético em si. E quando você vai ver quando você vai parar e pensar assim, tá, mas e a guerra cultural com isso tudo? O que tem de religião nisso? O que tem de etnia nisso? O que tem de sexualidade nisso? O elogio à família, ele vai acabar vindo aqui nessa próxima citação, como vocês podem ver, mas o foco não é fundamentalmente esse, tá, pessoal? O foco é mostrar, de fato, que a guerra cultural deixou uma vítima. E essa vítima é o conservadorismo americano. Nesse texto, desse autor em específico, representado por esse elemento estético, mas também com uma representação de guerra mesmo, a guerra civil americana, tá? Então, em virtude disso, tá dando para colocar em tela aí, acho que tá, né? Em virtude disso, eu faço a leitura rápida desse segundo trecho do livro, que vem logo depois, tá? É isso, né? Isso. A guerra em 1861 e a derrota do Sul eliminou a voz regional para o agrário e a cultura que representava as melhores esperanças de manutenção de um estilo de vida que sustentava uma apreciação para a estética da vida em si, uma referência à família, à terra e a um conservadorismo em condições ou capaz de resistir a um progressismo não verificado, progressismo que é um progressismo assim sem crivo, né, que passou ileso, assim, ninguém testou ele, né? Aquilo que certa vez foi uma ideologia do norte tornou-se americanismo, sem uma poderosa alternativa para se opor a isso. Transformou-se nos fundamentos, transformou-se no alicerce-chave do globalismo. Tá? Então, eu uso esse trecho aqui para mostrar a excentricidade do autor, claro, porque, de fato, eu estou aqui fazendo uma pantomima desses caras, não tem nenhum motivo para negar isso, mas é mais do que isso. Esse trecho ele já mostra uma coisa muito importante e que é um elemento comum a todo esse discurso envolvendo o conservadorismo estético na guerra cultural. Ele nos mostra que esses indivíduos estão sempre preocupados com quem são as vítimas da guerra cultural. A guerra cultural, ela possui uma vítima, e essa vítima é uma vítima estética,
Ela é uma vítima de uma tradição que se perdeu e foi trocada por algo que não foi testado, sabe? Isso é tremendamente importante, porque esses americanos aqui, os brasileiros, nesse momento, eu vou dizer para vocês, eles estão fazendo brecolagem desses caras. Brecolagem, aquela coisa infantil mesmo, né? Copia aqui, copia aqui, cola aqui. Mas o elemento da vítima, ele precisa ser sempre ressaltado. Porque esse elemento da vítima transforma, por exemplo, a Igreja Católica, para muitos desses autores, a religião cristã por excelência, ela é vítima, por exemplo, páginas e páginas dedicadas a essa bobagem. Ela é vítima da Companhia de Jesus. Ela é vítima dos jesuítas. Só para dar um exemplo, tá? Só para me apegar a um exemplo que dilacera, na opinião dessas pessoas, o coração do modo de vida ocidental. Então, esse elemento da vítima, ele é sempre colocado do lado, aqui no Brasil, pelo menos, com os autores com os quais eu tive contato aqui, ele sempre é colocado ao lado do elemento da religião. A guerra cultural é uma guerra que possui vítimas. E essa vítima, ela precisa ser exaltada, ela precisa ser mostrada, ela precisa ser apresentada ao martírio. No caso específico desse exemplo que eu citei, que está naquele outro livro que eu havia mencionado agora, a vítima da Companhia de Jesus, que na opinião desse cara lá um movimento do judaísmo para destruir o catolicismo desde o século XVI. Desde o século XVI, ao nível de teoria da conspiração dos caras. A vítima ali é martirizada na figura do próprio Inácio de Loyola, do próprio criador da Companhia de Jesus, que o fez com as melhores das intenções possíveis, mas que foi sabotado por dentro. As melhores das intenções possíveis, no sentido de ser, de fato, né, uma contra-reforma, né, uma tentativa da igreja, uma tentativa de movimentos religiosos, primeiro na França, depois na Espanha, Portugal, e depois militarizados, uma tentativa da Igreja Católica de frear, né, o movimento protestante, né, nesse sentido, uma contra-reforma. Então, assim, ali essa vítima é muito ressaltada o tempo todo. Assim como esse autor americano vai dedicar páginas e páginas e vai retornar ao assunto de que o sul dos Estados Unidos foi destruído na Guerra Civil, de que acabou os Estados Unidos original com a Guerra Civil, de que o que prevaleceu na Guerra Civil, o derrotado na Guerra Civil, aquele massacrado pela Guerra Civil, foi o Sul em detrimento daquilo que prevaleceu, que foi esse ideário judeu, banqueiro, e aí tudo, né? É uma mistura, é antissemitismo com esses outros elementos racistas também, xenófobos e machistas, nem se fala, né? Mas um detalhe importante para o qual eu gostaria de chamar a atenção, né, na diferença entre esses dois textos, né, é que pelo fato dos Estados Unidos também possuir uma origem protestante muito forte, os autores preferem focar quase que exclusivamente no antissemitismo e menos no elogio ao cristianismo, se é que vocês me entendem. Tipo assim, como eles possuem essa origem protestante muito forte nos Estados Unidos, eles preferem se preocupar, por exemplo, com a guerra civil e com os aspectos dos derrotados na guerra civil, do que se preocupar com aquilo que
aquilo que é a religião protestante ou a participação da igreja protestante na Guerra Civil dos Estados Unidos. Tá? Bom, essas guerras culturais, elas sempre são pautadas por pressão popular, e esses autores eles tentam instigar essa pressão popular contrária aos movimentos progressistas através de teorias da conspiração, como eu deixei muito claro. Eu não sei se eu vou precisar ler isso aqui, porque de fato é um trecho bastante difícil no sentido assim, quase difícil até de entender, né? Porque se vocês notarem, né, a primeira coisa que um professor que está revisando TCC de aluno vai falar, né? Caralho, uma frase desse tamanho não pode ser uma frase bem escrita, né? Mas é fundamentalmente para ressaltar esse aspecto da teoria da conspiração que eu coloquei essa frase parágrafo, na verdade é um parágrafo aqui. Esse é o momento mais comprometedor para esse autor, no qual ele jura, nos 2 parágrafos anteriores, ele jura que agora ele vai dizer o que ele quer dizer com guerra cultural. Ele prometeu isso. Tá? E basicamente ele diz o seguinte: durante a Guerra Fria, a União Soviética pressionava os Estados Unidos a se desarmarem, inclusive apelando à comunidade internacional para isso. Mas os russos não tocavam em uma única granada do seu vasto poderio militar. Até agora, né, afirmações históricas assim jogadas, né, ao léu e tal. Porém, essa exigência não vinha apenas de fora, mas também e ainda maior de dentro da América. Na maioria das vezes, em destaque o período da Guerra do Vietnã. O interessante disso tudo é que os que estavam em solo americano e pressionavam eram, em sua grande maioria, arregimentados pela própria União Soviética em uma intrincada operação da guerra cultural e desinformação. Segundo o autor, esse último tema, desinformação, ele vai tratar num capítulo à parte. O livro tem 600 páginas, desculpa, eu não fui lá ler e não vou ir lá ler depois de ler isso aqui para vocês. Mas as mentiras sobre os Estados Unidos, especialmente sobre a sua participação no teatro de operações vietnamitas, foram tão grandes que o governo norte-americano achava que se tratava da opinião pública genuína. O governo americano tomando decisões sobre a guerra pautados na opinião pública. Olha quando muitas emissoras de TV ainda eram, né, muito a favor, né, do conflito, que estavam se insurgindo. Até hoje acha-se que eles perderam a guerra para os Vietcongs. Enquanto isso, a União Soviética não cessava suas atrocidades em seu próprio país, muito menos a China, ambos comunistas. Mas nada mais assimétrico, essa palavra assimétrica vai ser muito importante para esse autor, e desonesto, do que exigir algo de alguém, principalmente no campo moral, e não se comportar da mesma forma, passando a imagem de arauto da virtude. União Soviética, durante a Guerra do Vietnã, tentando passar para o mundo a imagem de arautos da virtude. Tá? Arautos da virtude em seu próprio quintal, enquanto seu próprio quintal o sangue escorre. A violência é endêmica e as liberdades individuais são suprimidas em todos os meios que são necessários. Bom, enfim, é baixíssimo e não explica, de fato, o que é guerra cultural. E é por isso que eu também me preocupei muito com esse tema, né? Porque você não vai encontrar esse tema em meio a esses conservadores. Eles vão ficar a todo momento, né? Ou estão falando de religião, ou estão falando de guerra da Guerra Fria, ou estão citando Lenin, e por aí vai, né? A guerra cultural conservadora, e agora já começo a me encaminhar para o final, a guerra cultural conservadora, ela é, na minha opinião, dessas primeiras leituras, tá?
um espaço de diálogo que foi esvaziado e está hoje, lamentavelmente, isolado a um grupo muito restrito para alimentar, para realimentar essas teorias da conspiração. Hoje, esse lugar é um lugar propício para o estabelecimento de inimigos que são completamente imaginários e é fundamentalmente hoje uma guerra cultural anti-acadêmica. Essas pessoas, elas se declaram contra a universidade e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Enquanto o conservadorismo americano estabelece suas trincheiras no campo demarcado pela geografia rural, como vocês viram naquele diário estético lá que eu apresentei, né, do autor fazendo uma origem do sul, né, daquele sul agrário, pouco desenvolvido, e de uma tradição religiosa protestante, aqui no Brasil, então, esse fenômeno encontra mais espaço em grandes centros urbanos, mais movimentados pelas lutas sociais em busca de emancipação de direitos sexuais e raciais. Nos grandes centros urbanos do Brasil, é que hoje os movimentos progressistas estabelecem essa agenda com mais vigor, em virtude daquele delay que eu tentei mostrar lá, com mais enfrentamento na busca de políticas públicas ou um enfrentamento muito baixo mesmo, né? Fazendo um enfrentamento assim, muito ruinzinho, mas é ali que eles estabelecem isso. E é em virtude disso que a guerra cultural brasileira é menos rural sim, mas hoje encontra respaldo nesse Brasil interiorano, nesse Brasil agrário, nesse Brasil onde a cultura é Gustavo Lima, sabe? Nessa coisinha esteticamente meio ruim, tá? Meio estranha, assim, meio difícil de ser deglutida com facilidade em virtude da falta de qualidade daquela produção artística, tá? Bom, pela dificuldade de acesso a bens culturais aqui, né, nós acabamos agonizando em meio a essa tensão e, de alguma forma, esse conservadorismo brasileiro ele serve para antagonizar essa tensão, né, da guerra cultural, mais nos centros urbanos mesmos. Mas a guerra cultural aqui ela não é menos emblemática por causa disso. Existe muito debate em torno disso, especialmente na internet, e a universidade ela tem se furtado de participar desse debate. E eu preciso encerrar dizendo fundamentalmente isso, tá? No Brasil, ainda com mais naturalidade do que fazem aqueles americanos preocupados com o problema, no Brasil ainda se mascara com mais naturalidade em meio a esse tema da guerra cultural, antissemitismo, racismo e xenofobia. Porque aqui, com mais naturalidade do que nos Estados Unidos, esses autores hoje estão ressaltando o aspecto da religião católica. Eles estão fazendo isso com mais naturalidade, porque o Brasil é um país historicamente católico, né? Então, aqui eles fazem isso com muito mais naturalidade. Então, eles mascaram os temas do racismo e da xenofobia com a mesma naturalidade com a qual eles mascaram o seu ódio e a sua raiva, por exemplo, contra os jesuítas, né? Ou contra o chefe máximo da igreja, que eles dizem amar e professar hoje, né, que é o Papa, que é um jesuíta, né? O primeiro Papa, primeiro e único Papa jesuíta na história. Essas coisas, né, vistas de um parâmetro brasileiro, elas são muito diferenciadas. Então, eles não... o que eu estou tentando dizer é que eles não defendem com mais naturalidade antissemitismo, racismo e xenofobia, porque simplesmente a explicação o Brasil é um país com racismo estrutural. Não, é muito mais do que isso. Sim, isso é uma parte importante da explicação, mas essa parte da forma como as trincheiras da guerra cultural estão sendo ainda cavadas aqui, e
e como o armamento está sendo distribuído em terras tupiniquins, é uma consideração especial que eu gostaria de fazer, tá? O professor Juliano disse que temos mais 10 minutos e eu já estou acabando aqui. Desculpa, professor, que eu demorei para ver a sua mensagem, tá? Então, eu encerro, né, basicamente dizendo que esses atiradores de elite da nossa guerra cultural brasileira, eles, de fato, eles perdem o foco, porque se a guerra cultural ela foi estabelecida nesses 3 níveis, né? Só que não vou nem ler para vocês, porque em linhas gerais eu já fui dizendo e tenho medo de ser repetitivo. Esses atiradores de elite, eles estão com lunetas sem foco, porque os temas da guerra cultural, eles são 3, né? A religiosidade é um desses temas, mas esse pessoal está com muita dificuldade de se autodeclarar homofóbico, racista, xenófobo. Eles têm muita dificuldade nisso. E, em parte, é por isso que eles fizeram essa apropriação cultural, digamos assim, do termo, né? Eu concluo dizendo basicamente isso, né? O tema da religião, ele permanentemente vai ficar flertando com as esferas políticas nas quais esses autores não querem tocar. E essas esferas políticas é onde se encontram, né, os conflitos reais e as tensões reais, né? Então, assim, da Companhia de Jesus até a Revolução Industrial, esses caras, eles são vítimas. Eles se veem vítimas na guerra cultural. E nesse aspecto, eles que esse é o lugar que eles encontraram para se reclamar vítimas da história. E isso é muito revelador, porque normalmente é disso que eles acusam, né? Como assim? Cotas raciais na UFPEL? Não. Que mané vítimas da história. Esse foi o espaço que eles encontraram para o vitimismo. Eu queria ressaltar esse aspecto, né? Essas são as minhas impressões gerais. E claro, ali afloram todos os preconceitos, todos os preconceitos de raça, todos os preconceitos contra a sexualidade, mas, infelizmente, eles fazem isso de forma muito mitigada, né? Não fazem isso de forma clara, e hoje usam, né, essa ideia de guerra cultural como um grande pano de fundo, tá? Eu cheguei a escrever lá naquele resumo, né, que são os chamados templários na praça de alimentação. Então, veja, se eles se consideram vítimas até aqui no Brasil, tá? Se eles se consideram vítimas, inclusive do movimento da Companhia de Jesus, né? Daquilo que se tornou esse movimento, né? Que se desvirtuou e que destruiu a Igreja Católica por dentro, né? Fez com que a Igreja Católica ruísse das suas bases. Esse argumento ele é recorrente, ele vale para a Revolução Francesa, ele vale para a Guerra Civil Americana, como a gente viu naquele outro exemplo, mas no Brasil, por ele, até agora, ter esse perfil mais ligado ao catolicismo, ou do que pode lembrar, assim, né, renovações carismáticas ou coisa que o valha. Eu apelidei isso de templários na praça de alimentação. Eu usei esse termo lá para o resumo que eu mandei para o professor Juliano, porque a imagem que sempre me vem à cabeça é essa imagem criada pelo André Dahmer, né? Se eles perderam em todas as batalhas, se eles são vítimas de todas as batalhas, afinal de contas, qual é, de fato, né, a última guerra na qual podemos nos considerar vitoriosos? E essa imagem estética para eles é tão antiga, mas tão antiga,
que consiste basicamente isso, né? Hoje o conservadorismo brasileiro é esse templário na praça de alimentação dos shoppings, né? Esse cosplay de cruzadas. E esse personagem ele talvez perdure ainda por algum tempo no Brasil, e nós vamos precisar saber como nós enfrentamos essa coisa de um Brasil, né, que está se barbarizando, lamentavelmente. Então é isso, professor Juliano. Desculpa aí se eu estourei o tempo, mas eu tentei também controlar o tempo por aqui. Se eu estourei, espero não ter estourado muito, viu? Não, imagina. Eu vou só encerrar aqui a apresentação para a gente aparecer um pouquinho maior aqui para o pessoal. Então, Everton, muito obrigado. Foi um excelente tema, né? Extremamente importante nos dias atuais, né? Eu gostaria então de abrir, né, agora o espaço para perguntas, para comentários. Se alguém quiser, então o chat ao vivo aqui está, né, disponível, pode fazer pergunta por aqui. Vamos ver se alguém quer se manifestar. Agora que eu vi que eu consigo ler, né, também aqui, né? Sim, Grande abraço. tem os comentários. Professor Rodrigo, vejo aqui no chat, pessoal da incubadora, professor Afrânio, professora Ana Paula, um grande beijo, a colega aluna Laís, tá? O Rodrigo aqui escreve: como é possível enfrentar esse estado de coisas? Rodrigo, eu e você, a gente chora no banho, né? A gente chora no banho. Porque, claro, a gente faz isso com um pouco de vergonha também, né? Eu vou te dizer como eu enfrento esse tipo de coisa hoje, tá? Primeiro, com muita terapia, tem que estar com a saúde mental em dia, tá? Em segundo lugar, as redes sociais, elas são uma coisa de muito difícil acesso, de muito difícil manutenção. As redes sociais, elas hoje fomentam teorias da conspiração, e o que há de mais difícil nessas questões envolvendo redes sociais é que elas são basicamente empresas privadas. E quando você não tem assim uma completa clareza, você não teria essa clareza nem se fosse completamente público, né? Quando você não tem assim uma completa clareza sobre o funcionamento do algoritmo, quando você não tem assim estou falando isso para o Rodrigo, que é um cara que estuda isso com carinho, né? Quando ele vai lá e tenta entender como é que funciona uma coisa de autofinanciamento, por exemplo, como essa incubadora que vocês criaram, é porque o Rodrigo está preocupado com isso de dentro do sistema. Ele vai para dentro do sistema e tenta entender o que dali pode ser aproveitado como uma ferramenta benéfica. Mas nós sabemos muito bem que muitas pessoas não fazem isso com esse critério, não fazem isso com esse carinho. Então eu digo para ti, Rodrigo, a forma como eu lido com isso é, primeiro, fazendo muita terapia, e segundo, tendo muita bilis, né? Tendo muito cuidado nas redes sociais, abrindo perfis, por exemplo. Isso eu faço para mim mesmo, né? Abro um perfil, mas eu não quero que seja um perfil fake. É um perfil para eu seguir tudo aquilo com o qual eu não concordo, sabe? Todos aqueles valores que para mim são perturbados e que machucam, né? E que fazem mal para a sociedade, porque são lugares de enfrentamento pueril que não. Então eu faço isso com alguma frequência, né? De vez em quando eu vou lá naquele perfil que eu criei e fico olhando coisas ali, né? Bolsonaro, PCO, sabe, coletivo, não sei do que, e fico mais ou menos tentando saudavelmente, até onde dá, viajar na condição dessas pessoas, e vale muito aquele lema romano, sabe? Eu acho que até repeti isso em filosofia política nessas últimas aulas, aquele lema romano que escreveram num quartel do Corpo de Bombeiros lá no Rio de Janeiro, né?
nada que é humano me é estranho. Então, quando essas pessoas são olhadas com um pouquinho mais de perto, quando elas são olhadas com um pouquinho mais de carinho, quando você vai ler elas não querendo destruir o que elas dizem ou coisa do tipo, mas simplesmente querendo ver da onde que vem aquele pensamento, da onde que vem aquilo que elas dizem. Então você acaba não resolve nada, né? Mas você acaba convivendo com mais naturalidade com esses problemas, né? Com esses problemas que o Brasil medieval, como brinca o André Dahmer, enfrenta hoje, tá? Então basicamente essa forma com a qual eu convivo com isso hoje e é mais ou menos a forma como eu recomendo que as pessoas convivam, né? Não funciona sempre, não funciona sempre porque em algum momento você retém muita coisa ruim e canalizar muitas coisas ruins para a produção é muito difícil, né? Por exemplo, enquanto nas 2 últimas semanas que o Rodrigo me deu a tarefa de fazer uma apresentação sobre guerra cultural, nessas 2 últimas semanas eu fiquei, ao montar, inclusive, esse press que eu apresentei para vocês, eu montei hoje à tarde. Mas quando eu estava fazendo fichamento para isso, sabe, Rodrigo? Eu estava fazendo fichamento para isso ao longo das últimas 2 semanas e me perguntando assim, tá, mas como é que eu pego esse meu fichamento e transformo isso num artigo, né? Para publicar, para ser uma coisa produtiva, para ser uma coisa assim, né? Para valer a pena de ser publicada na Dissertácio, sabe? Lá do Juliano. E eu eu chego à conclusão que não sei ainda, Rodrigo. Não tem como ainda, sabe? Porque é tanta coisa difícil, tanta coisa ruim para ser canalizada, que não tem como você transformar isso em algo bom sem descambar para o mero denuncismo. E denuncismo essas pessoas já fazem. Artigos denuncistas, progressistas, em revistas de filosofia, nós já vemos a todo momento, Rodrigo, sabe? Então, essas coisas aí, elas são mais complicadas, assim, de você conseguir canalizar tanta coisa como é que faz, né? Precisa de antropólogo para fazer isso, Rodrigo. Não é nós, não. Você tem que entrar dentro de uma reunião onde esses caras que escreveram em inglês e em português sobre guerra cultural, vocês têm que entrar no submundo, nós temos que entrar no submundo desses caras para fazer antropologia lá de dentro. Você não faz nada lá, você não faz jornalismo lá, você não faz filosofia lá, você não faz ciências políticas lá, você não faz sociologia lá, você não faz nada lá, não ser antropologia, sabe? É um negócio muito, muito complicado. Então é assim que é muito difícil, sabe? Você administrar essas coisas de um ponto de vista acadêmico, porque elas foram construídas para circular num ambiente obscuro, num ambiente anti-acadêmico. E os autores fazem questão de ficar ali. Se você procurar pelos autores, é por isso que eu não fiz questão de fazer referências como nós fazemos na universidade nos artigos. Se você procura pelo nome dos autores, ou são pseudônimos, as pessoas querem se esconder, ou são grupos, as pessoas se reúnem para escrever essas maluquices, ou são figuras que, tipo assim, o advogado lá de Itapecerica da Serra, que tem 3 processos correndo com o nome dele na OAB de Minas Gerais, sabe? Sei lá. Então, você não encontra... se você não consegue saber onde essas pessoas estão discutindo esses assuntos, você não consegue, com profundidade, mostrar isso para as outras pessoas ou dialogar com isso no nível acadêmico. Essa é uma característica do anti-academicismo, né? Então, o que eu fiz aqui nessas 2 últimas semanas foi um esforço fracassado, né? Tentar trazer isso para dentro da universidade,
por outro lado, um esforço de divulgação da filosofia política, porque o que nós estamos fazendo na filosofia política desde sempre, desde Maquiavel, pelo menos, né? Desde o realismo político, é tentar ver quais são os efeitos práticos dessas ações políticas que essas pessoas têm, e não só esse aspecto, né, que é o aspecto do realismo político, é o aspecto também da análise do conceito. Pô, a gente em filosofia está acostumado a fazer isso, análise do conceito. Se eu preciso ler 3 livros ao longo de 2 semanas, com a expressão guerra cultural escrito na capa, e eu chego aqui para vocês e digo que eu não sei o que esses caras querem dizer com guerra cultural, eu preciso vir e oferecer a minha solução, mesmo que seja uma solução suspensa, né, muito em suspenso, mas é a minha solução para esse problema que está envolvido no que essas pessoas estão discutindo hoje, sabe? Sim, e a discussão, Everton, na verdade, na minha perspectiva, isso vem assim de um projeto assim meio que surgiu assim meio que na calada da noite, assim, em becos ou em lugares escuros, assim, para que ninguém percebesse, e a gente meio que foi pego de surpresa, né? Porque não é um grupo totalmente desarticulado ou um grupo desorganizado. Na verdade, eles até são bastante organizados, né? Porque eles conseguiram fazer né, enfim, uma transformação assim, né, inesperada, radical, enfim, e maléfica, né, na nossa realidade, né, e ressurgiram, como tu bem se mostrou, né, ressurgiram temas assim ultraconservadores, que parecem que soam absurdos, né? E são efetivamente absurdos no século em que a gente vive, né? A ponto de professores, mesmo dentro da própria academia, né? Professores universitários sugerirem que, enfim, homens e mulheres teriam que estudar em salas separadas, né? Porque, né? Não, enfim, são diferentes e enfim, por N outras questões, né? Mas e você mencionou também uma coisa que é bastante interessante, que é a questão das redes sociais, né? Que às vezes eu concordo com o Pedro Cardoso quando ele diz que as redes são antissociais. Porque, na verdade, o que a gente faz, né, e isso a gente percebeu, por exemplo, nas últimas eleições, enfim, em que ia todo mundo lá e, né, enfim, e fazia colocava uma série de fatos e tal para tentar converter os que já estavam convertidos, né? E a gente segue as pessoas que são semelhantes a nós dentro das redes sociais, né? Então, esse trabalho que você faz de eventualmente criar um perfil né, e ver o que está acontecendo lá no outro lado, as pessoas em geral não fazem, né? Permanece dentro de uma bolha, o pessoal permanece dentro de uma bolha, né? E ali dentro estão só as pessoas que pensam de maneira semelhante, né? E se tu pensas de uma maneira diferente, eu posso te excluir do meu grupo, que é o que geralmente o que as pessoas fazem, ou deixam de seguir, ou sei lá, enfim, né? Então, é bastante complicado, é um fenômeno interessante, um fenômeno atual, né, que a gente tem que lidar, né, obviamente, e que é extremamente influente, né, na nossa realidade, né. E por isso eu achei assim o tópico, né, desse seminário extremamente importante para a gente refletir sobre todas essas questões, né. É algo que de fato não está dentro, não é uma discussão que está dentro do meio acadêmico ainda da maneira como deveria estar, né? Porque é algo, enfim, né, que nos afeta diretamente, né? Mas é importante a gente trazer, e por isso eu acho a importância desse seminário em especial, né, trazer esse tópico para que, bom, né, ele possa alcançar pessoas de dentro da academia também, né? Que, aliás, esse é um dos nossos objetivos na The Philosophers DAO, né, justamente, que é, né, levar uma discussão, enfim,
filosófica, uma discussão de alto nível, enfim, para dentro da Web 3.0, né? Para não monopolizar a conversa, a gente tem uma última pergunta aqui, né, do professor Afrânio, que é justamente se você enxerga na política brasileira alguma articulação objetiva contra esse estado de coisas. Ô, professor Afrânio, tudo bem? Como é que vai o senhor? Chefe nosso de direção. Em termos políticos, professor Afrânio, eu acho que a movimentação ela se dá ainda pelos grupos minoritários, né? Vocês notaram que minha voz não está legal, eu estou perdendo ela cada vez mais, porque eu estou saindo desse resfriado, né? Mas os movimentos políticos brasileiros, eles ainda não estão articulados e partidos políticos se articularam muito mal e perderam muitas oportunidades, especialmente nos governos ditos progressistas. Muito pelo contrário. Lá, o problema foi agravado. O problema do nós contra eles foi posto com ainda mais força, né? Então, tudo aquilo que não me compete, tudo aquilo que me desagrada, era o eles, né? E tudo aquilo que faz parte do meu grupo era o nós. E isso foi algo muito ruim nos ditos governos progressistas que nós tivemos no Brasil até 2015, né? Até o impeachment da Dilma. Então, essas coisas elas não foram ali gestadas, elas não foram ali germinadas. E quando elas foram pensadas, elas foram muito, mas muito pensadas a toque de caixa e foram pensadas também de forma muito obscura. Então, em vez de reforma política, o que se pensou, né, até aquele momento? A gente vai criar um conjunto de conselhões aqui, com todos os sindicatos do mundo, e essas coisas elas foram vistas pela elite brasileira com muitas ressalvas, né, com muita truculência. E ao natural, né, por força econômica, por força de mobilização cultural também, né, na mídia, essas elites se movimentam com muita naturalidade. Então, recai mais uma vez, né, naquele problema no qual ali, aqueles PowerPoints, depois eu fiquei olhando ali erros de digitação e parece que eu fiz workshop de PowerPoint com o Darley Dallagnol, desculpem, mas é porque eu não revisei mesmo, né? Mas o fato é que essa movimentação toda ela chegou com muita força no grosso do nosso povo, né? No grosso do nosso povo rural, interiorano, hoje. Esse cara, ele fácil, ele cai fácil dentro de uma teoria da conspiração como a desses livros de 600 páginas aí. A mídia do interior do Brasil, ela é predominantemente, eu não vou nem dizer conservadora, ela é mais do que conservadora, ela é antiprogressista, é mais do que ser conservadora. No interior do Brasil, a predominância não é de uma mídia que seja progressista, isso não é um cenário natural ali. Então, aquele não é o ambiente político adequado, né, para que a gente veja soluções para esse tipo de coisa. O ideal é que isso acontecesse no ambiente político e institucional. Daí, claro, né, eu não vou ficar insistindo numa tecla que toda semana, quando eu estou no ar, nas rádios aí de Pelotas mesmo, eu fico, na rádio da Universidade Católica de Pelotas, eu fico batendo nessa tecla, né? Reforma política, pacto federativo, pacto federativo, pacto federativo. Esse é o mais do mesmo, quase, hoje em dia. Essas coisas elas precisam ser materializadas, e elas não são materializadas porque as forças ditas progressistas não se articularam e não se organizaram para criar condições materiais de que isso chegue na esfera que interessa, que é a esfera legislativa, e que daria, né, um segmento natural para essa discussão, sem os atropelos que nós vimos na primeira metade dos anos de 2010, né? Muito bem, então,
Eu gostaria, então, de, né, encerrar agradecendo ao professor Everton Maciel pela excelente conferência, enfim, pelos instigantes, né, eh, pelas instigantes informações e tópicos que foram abordados. Espero, né, que a gente possa contar com a participação do professor Everton, né, nos nossos projetos futuros. Aproveito também para agradecer aos meus colegas, né, da The Philosophers DAO, ao Rodrigo, né, e à Rafaela também, que nos ajudaram, né, que me ajudaram a organizar, já que é uma organização conjunta, né, e também, claro, a nossa parceira, né, a incubadora DAO, que é também, né, uma incubadora, aliás, é uma organização, né, como bem diz o Rodrigo, né, autônoma e descentralizada, assim como a nossa, né, The Philosophers DAO, e que é extremamente influente dentro do ecossistema da NIR, né, e que, graças também à parceria, né, com a incubadora, nós podemos, né, realizar esse evento que está sendo extremamente interessante e que se estende até o final da semana que vem, né, nos dias 1º e 3 também de junho. Né? Então, quem quiser criar sua carteira na NIR, enfim, né, como nós publicamos aqui no chat, pode entrar em contato conosco, né, através do nosso grupo no Telegram, né, e que a gente passa todos os dados e passa todo o passo a passo, né, de como entrar nesse ecossistema. Então, agradeço também, né, a participação de todos que estiveram conosco aqui e convido a todos, então, a participar dos nossos 2 últimos encontros, no dia 1º e no dia 3, né, de junho, encerrando com a palestra da professora que estava conosco também aqui, a professora Mônica Herrera, da Universidade da República, né, do Uruguai, nosso vizinho aqui. Então, muito obrigado, Everton, obrigado, Rodrigo, obrigado a todos, e nos encontramos, então, na semana que vem. Uma boa noite a todos.